Olá, bem, eu estou aqui para apresentar para vocês essa provavelmente é a segunda versão de uma tiragem, uma consulta que eu estou fazendo de um método que é um método de escolhas, né? O diferencial dessa tiragem que eu vou fazer hoje, vou levantar aqui um pouco a câmera, é que essa consulente, ela me pediu 4 opções, 4 escolhas, né? Ela tem uma dúvida em relação à sua vida profissional. Eu fiz já algumas tiragens para ela e sempre utilizando esse método das escolhas. Utilizei também método de autoempoderamento, para que ela estasse no estado de meio que me parece meio que muita indecisão, um congelamento em relação a sair de um estado de que hoje ela do aprendiz, né? Do estudante ou aquele profissional que ainda não está comprometido em tirar o seu sustento do seu trabalho, né? Que não consegue levar adiante uma proposta profissional. Então, é uma pessoa que fez uma formação na área das terapias e ainda não faltou, acho que alguma coisa para ela concluir, não concluiu totalmente, mas já deveria estar começando a praticar a parte prática e ela não levou adiante, né? Assim, não colocou a mão na massa. E é uma pessoa também que faz uma atividade artística, de produção artística artesanal e também paralisou esse processo. Quando ela começa a engatar no processo de produção e venda, ela paralisa. E também tem um talento, uma possibilidade dela empreender aí uma jornada na área da produção, posso dizer, organização de ambientes. Então, eu estou fazendo aqui uma tiragem para poder ver essas 3 opções para ela. Qual seria uma opção interessante que ela poderia focar, ou se realmente ela quer fazer buscar esse autossustento, essa realização profissional, qual dessas opções poderia ser a mais viável para ela, mais interessante para ela se dedicar, né? Onde ela poderia realmente ter esse retorno, ter esse crescimento, esse desenvolvimento que ela está buscando. Normalmente, essa tiragem das escolhas, eu fiz um vídeo aí, você vai achar ele em algum lugar aí na parte de consultas, onde eu utilizo 3 decks diferentes para esse tema, esse assunto. Esse aqui já é uma outra versão. Eu vou estar trabalhando com um único deck e com as 3 opções. Então, você vai achar essa tiragem, método das escolhas, aí na playlist, métodos de tiragens de tarô. E também pode encontrar na playlist consultas completas, ou consultas para escolhas, né? Consultas, porque é uma consulta com um tema real. Agora aproveite que se você não é seguidor ainda do canal, siga o canal, né? Para fortalecer, para divulgar o trabalho. Já começa aí dando a sua curtida e ativando aí o sininho para você receber as notificações sempre que eu subir um vídeo. E receber também material interessante, né? O YouTube, os algoritmos aí leem o seu interesse nesse tema e vão trazer trabalhos bacanas para você. Então vamos lá. Essa primeira carta é como ela está, o estado de espírito diante dessas opções. Então a primeira eu vou colocar na sequência que a própria consulente colocou das opções. Então a primeira na área da terapia, ela se dedicar a se tornar realmente uma terapeuta. A segunda opção, da arte holística, que é essa produção artística, né, e essa venda, comercialização do trabalho que ela produz. E a terceira, a organização de ambientes. Então, a terapia, a arte holística, que é assim que ela denominou, né, e o trabalho de organização de ambientes, que eu não sei exatamente o que é, mas ela colocou dessa forma. A terapia, a arte holística e o trabalho de organização de ambientes. E aqui é algo que ela precisa considerar para fazer a melhor escolha. Arrumar essa mesa aqui agora para que você visualize as 3 linhas.
Esse tarô que eu estou usando é o tarô de Rider-Waite, é de uma editora. Eu recebi esse de presente, né? Você vai ver que é o clássico, o Rider-Waite, só a editora que é uma editora diferente, fez esse fundo assim bonito dessa mandala, em especial. Então, vamos lá. A torre. Esse é o estado de espírito, né, da pessoa, né? Como se ela está agora sendo desafiada. Existem coisas que podem estar ruindo, né? Ou crenças suas que podem estar indo por terra. E ela está precisando sair de uma zona de conforto devido às mudanças intensas que estão ocorrendo. Essa necessidade interna de provocar uma mudança, sacudir a vida assim. Vamos ver, aqui é a terapia, eu vou abrir todos de uma vez. Aqui é a arte holística. Eu gravei uma outra versão de uma forma bem diferente, assim, usando 3 decks dessa mesma leitura. Vai ficar aí postada para você ver. Eu tô achando incrível como as cartas se repetiram, muitas cartas repetindo. Então, vamos lá. A torre de um lado, a lua do outro é realmente uma coisa, assim, é um estado que a gente vê que a pessoa está de confusão, né? Ela quer mudar, tá querendo fazer uma mudança, assim, brusca, radical, mas ela está amarrada ao passado, a medos do passado, a criança, ao mundo emocional, a inconsciente, emocionalmente não está organizada ainda, sabe? Então, quando a lua aparece aqui, eu digo, precisa, esse é o momento que o ser está clamando, pedindo um trabalho terapêutico profundo de autoinvestigação, de exploração, trabalho mesmo, que essa pessoa fala, está fazendo terapia? Ah, estou fazendo terapia, mas sim, mas é o terapeuta para você mesmo? É o terapeuta para você? Então, isso é muito importante, gente, porque nem sempre a gente está fazendo um trabalho terapêutico ou profissional, não é um profissional que ainda está em condições de poder nos atender, nos dar aquele suporte que a gente necessita, não é? Para a gente, pode estar para outra pessoa, mas para a gente não. Então, aí a gente está fazendo terapia, mas na verdade não é a terapia que a gente precisaria estar fazendo. Então, essa daqui é uma carta que fala, olha, você precisa olhar para isso, para esse mundo interno. Aqui na arte da terapia. A terapia, assim, mexe com a criança dela, né? Com o pajem de paus, a imperatriz e a morte. Aqui na primeira linha. Então, a terapia, pajem de paus, imperatriz e morte. Na arte holística, o dependurado, o imperador e o 2 de ouros. E na organização de ambiente, 5 de copas, 6 de copas e 8 de ouros. Então, vamos lá. Então, me parece assim, que mexe com essa criança dela, sabe? Com entusiasmo. Tem algo ali na área da terapia que faz com que ela sinta essa vibração, esse desejo de se aventurar, de viver e tal, assim. Tem um lado dela, claro, que é o lado materno, que pode ser desafiado. É uma mulher, é mãe, está muito vinculada ao aspecto, à vivência da experiência da maternidade. E o que acontece? A morte aqui aparecendo. Muito provavelmente, para empreender essa jornada como terapia, ela vai ter que transformar isso. Ela vai ter que fazer escolhas, opções. Em deixar, talvez, deixar para trás algo que é uma forma de viver, uma forma de se expressar, de se perceber como imperatriz. Então, isso que deve ser o maior desafio para ela nas terapias. Por isso que ela coloca outras opções, não tem tanta clareza, porque isso aqui vai precisar, é uma forma de finalizar isso aqui, esse jeito de viver, né? Essa mãe aqui, essa forma de se perceber como mãe no mundo, né? Como se a artista, a terapeuta ainda não ocupam ainda um lugar, ela ainda não está se vendo nessa posição. Então a morte aqui, e talvez também a morte pode estar dizendo para ela, olha,
é necessário fechar um ciclo. É necessário fechar um ciclo. Passar por uma transformação muito intensa aqui. Eu não sei se ela está pronta ou disposta a fazer esse movimento aqui. A torre aparecendo aqui, tanto pode estar dizendo que ela está, o fato de ela estar olhando em outras direções, que isso está custando para ela, que ela não esperava ter que abrir mão disso, de ser terapeuta, né? Porque ser terapeuta é uma profissão exige muito do nosso emocional, do mental, do tempo, de dedicação, exige muito. A arte holística aqui, apareceu também numa outra leitura que eu fiz para ela, essa carta do estagnado, né? O dependurado, na verdade, né? O dependurado. O dependurado pode ser uma pessoa que está muito em função do contexto, dizendo, não, mas o contexto não depende de mim, não depende de mim. Depende, não tô em condições, eu estou nessa situação, ou então o mercado, ou a família, ou isso, aquilo, eu estou aqui nessa situação me sentindo meio que estagnada, meio em autossacrifício. Então, talvez eu não tenha, exista um contexto que ela sinta que não pode modificar e que ela precisa sacrificar isso. Então, o fazer a arte para ela ainda representa um estado de autossacrifício mesmo, de tempo, de não ação. Então, ela vai ter que se deparar com isso. Se ela for nessa direção, eu achei interessante essa linha. Por quê? Porque é uma evolução, assim, é um crescente, porque vem para o imperador logo, é como se ou aparece uma presença masculina na vida dela forte, uma mulher forte, ou um homem determinado, comprometimento, ou ela vai desenvolver, se ela fizer depois de um período de olhar as coisas de uma outra perspectiva, de uma outra forma, ela vai precisar reunir. O imperador é a capacidade que a gente tem de pegar a rédea da nossa vida, de dar uma ordem, de botar os pés no chão, de criar uma estrutura, de planejar, de organizar, de fazer acontecer. O imperador, ele que impera, ele não depende ele não é o subimperador, ele é o imperador, é a máxima força terrena de poder. É a máxima expressão do poder terreno. É o imperador. Não estou falando do poder espiritual, não, que aí viria o Papa. Então vem o imperador. Então ele faz a lei. Ele faz as regras. Ele não fica esperando ou dependendo. Ele faz. No momento que ele fizer isso, ele vai conseguir equilibrar. Aquela pergunta sobre o autossustento e a autorrealização. Ele vai conseguir equilibrar o seu tempo, equilibrar a dedicação que ela tem às outras esferas da vida dela, a família, o trabalho, o lugar e tal. Ele vai conseguir estabelecer vai conseguir um movimento. Olha, sai do estagnado, vou para um movimento. Não é um movimento ainda intenso, mas é um movimento. É um movimento de busca do equilíbrio, sabe? De conseguir, me viro nos 30, sabe? De conseguir me dar conta, das coisas, né? Não estou mais dependendo, eu tomo essa iniciativa, tomo aquela e vou fazendo acontecer e vou começando também o movimento financeiro. Eu fiz uma outra tiragem para ela, não apareceu apareceu uma única carta de ouros no final, uma tiragem longa de 1 hora. Então, aqui eu achei crescente o movimento, aqui um movimento profundo, quase como se eu vou nessa direção, mas eu tenho que abrir mão disso, então não sei se eu abro mão disso aqui. Preciso passar por uma transformação muito intensa, né? De deixar coisas para trás, me despedir de algo. Aí, né? Significa isso, se despedir da imperatriz. Aí cabe a ela, cabe você, minha cara consulente, que vai estar vendo também esse vídeo, saber se você está em condições de fazer isso. Aí eu volto para cá, ó, aqui, ó. Quem é que vai te ajudar? Na terceira linha, que é o trabalho de organização de ambientes, não parece ruim, não. Mas, novamente, vem a carta aqui das perdas, do luto, né? Que se ela for nessa direção, tem uma espécie de ressentimento, de luto, de perdas. Porque para aí é interessante que vem na sequência, né? O 6 de copas.
ela vai precisar, para fazer isso, abrir mão de todos os outros, né? De todas as outras possibilidades, para ir ainda nessa. E parece que isso no início é um luto que ela faz, uma despedida, né? Uma dor que ela precisa enfrentar no momento em que ela vai nessa direção. Mas vem depois um trabalho de resgate da criança, resgate do passado, de encontro com seu próprio, com a sua energia, com o seu prazer, com a sua criatividade, com a ternura, com o carinho, com o afeto. É uma carta muito doce, muito harmoniosa, de encontro realmente com o prazer, né, com a leveza do viver, uma vez que ela faça esse luto aqui para a organização de ambientes, né, que é o trabalho que ela faz. E esse trabalho de organização de ambientes, eu achei interessante ter finalizado com essa 8 de ouros, porque há um prazer aí. É um aprendiz, mas é um aprendiz em aprimoramento. Então é um trabalho que pode ser construído. Um 8 de ouros é uma carta muito positiva, porque fala assim, olha, é uma possibilidade aqui de você realmente ter uma profissão. Você tem uma profissão e o 8 de ouros já está perto do 10, né? De poder ter um retorno material também. Mas é uma construção. Você vai precisar deixar para trás o que você quer deixar, né? Fazer uma escolha, não deixa de ter essa dor, né? Das perdas, daquilo que você precisou deixar, se for os outros objetivos que você tinha, mas finalizando com o 8 de ouros, é bem interessante, nesse sentido, né? De ter um retorno, mas requer também, o 8 de ouros é uma carta de dedicação. Eu vou precisar me dedicar ali, Eu vou trabalhar e vou encontrar o prazer em trabalhar. Essas duas cartas aqui, para mim, elas falam muito do flow, que é o estado do trabalhar com prazer, né? Do prazer, entrar no fluxo. O fluxo é quando a gente está fazendo algo ali, quase a gente está tão imerso, tão mergulhado, e não é tão bom a gente estar fazendo aquilo, um estado de flow, você está realizando, você está no fluxo, que você nem vê a hora passar. Que as coisas, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, mesmo que seja uma atividade repetitiva, de aperfeiçoamento, que requer disciplina, que requer dedicação, que requer aprendizado de criar hábitos, né? É um trabalho, assim, é um estado as duas cartas conjuntamente aqui, me parece que é um estado de flow. Então, minha cara consulente, você pode ver essa leitura aqui, que eu fiz mais sintética, em relação a essas 3 opções, e depois você vai ver aí a outra leitura, que é bem mais longa, onde eu faço várias, assim, inferências em relação a essas suas opções, mas eu acho que elas conversam. Tanto essa tiragem aqui mais sintética, versão curta, e a outra versão longa, elas conversam. Então, desejo que tenham te trazido aí alguma luz para poder você explorar e aí aprofundar suas reflexões em direção a essa importante escolha profissional. Então, uma boa e consistente terapia. Tchau, tchau. Se você gostou, comente, diga o que você achou, o que você teria dito aí, né? Qual a sua visão? Você que já está estudando o tarô, conhece um pouco, como é que você percebeu isso aqui? O que você acrescentaria? Você concorda com essas questões que eu coloquei aqui? Ou você traria um outro olhar? Coloque aí pra gente. Tchau, tchau.